Vamos agora para as notícias internacionais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se encontra neste momento em Moscou com o ministro das Relações Exteriores da Rússia. O assunto, claro, a guerra na Ucrânia. Mais tarde, ele se reúne com o presidente Vladimir Putin. Quem tem todos os detalhes para a gente é a nossa correspondente Cecília Malan, direto de Londres. Muito bom dia, Cecília. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. É uma tentativa de colocar a ONU no centro dos esforços diplomáticos para mediar uma saída para essa guerra, o que tem falhado até agora. O secretário-geral, Antônio Guterres, se encontrou agora há pouco com o ministro Sergei Lavrov em Moscou. Eles devem falar com a imprensa em seguida. Guterres já estava sob pressão por não ter feito uma intervenção decisiva antes da invasão russa no dia 24 de fevereiro, apesar de todos os alertas na época. O secretário-geral também se reúne com o presidente russo Vladimir Putin, mas o horário ainda não foi divulgado. O principal tema da conversa deve se concentrar na cidade sitiada de Mariupol. Apesar de declarar a conquista da cidade portuária, as tropas russas ainda não conseguiram tomar a siderúrgica de Azovstal. A Ucrânia pediu que o secretário-geral da ONU garantisse um corredor humanitário para retirar os civis abrigados dentro da usina, cerca de 1.000 pessoas. Antônio Guterres viaja à capital ucraniana na quinta-feira, onde se encontra com o presidente Zelensky e também enfrenta críticas da Ucrânia por não visitar Kiev primeiro. Ontem, o ministro do Exterior russo alertou o Ocidente para não subestimar o alto risco de um conflito nuclear. Em uma entrevista à televisão, Sergei Lavrov também afirmou que há uma possibilidade real de uma terceira guerra mundial e disse que a OTAN está essencialmente envolvida em uma guerra com a Rússia por fornecer armas a Kiev. O colega de pasta ucraniano rebateu, dizendo que Lavrov só quer amedrontar o mundo para diminuir o apoio à Ucrânia. Autoridades de 40 países também se reúnem neste momento na base aérea americana de Ramstein, na Alemanha. O encontro foi organizado pelos Estados Unidos. O secretário de Defesa americano viajou para lá logo após se reunir com Zelensky em Kiev. Na abertura do encontro, Austin Lloyd afirmou que a invasão e as atrocidades da Rússia são indefensáveis e que as nações de todo o mundo estão unidas. Ele também disse que todos na reunião acreditam que a Ucrânia pode vencer essa guerra contra a Rússia. Os ministros da Defesa e generais buscam uma resposta coordenada de como armar ainda mais a Ucrânia e evitar estragos maiores no leste do país. Os Estados Unidos dizem que as tropas russas estão esgotadas e que as próximas semanas serão críticas. Ainda hoje, os 193 integrantes da Assembleia Geral da ONU devem votar uma resolução que exige que os 5 países permanentes do Conselho de Segurança justifiquem os vetos a decisões tomadas no futuro. A medida faria com que Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido lidassem com um preço político mais alto quando optassem pelo veto para derrubar uma resolução do Conselho. Essa discussão sempre foi polêmica, Mariana, mas ganhou apoio com a guerra na Ucrânia. Cecília, ainda nesse assunto, a ONU afirmou hoje que o número de refugiados da Ucrânia pode chegar a mais de 8 milhões só nesse ano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também para a gente. Os números são impressionantes, Mari. A ONU revisou para cima a sua previsão de refugiados, 8 milhões e 300 mil esse ano. Até agora, 5 milhões já deixaram a Ucrânia e outros 7 milhões e 700 mil foram desalojados internamente. Mais da metade das crianças ucranianas tiveram que deixar suas casas nesses 2 meses de guerra. Agora de manhã, o Ministério da Defesa russo divulgou que matou cerca de 500 combatentes ucranianos durante a noite e atingiu 87 alvos militares, entre eles 2 depósitos de munição em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia. Enquanto isso, o Ministério da Defesa de Belarus anunciou que vai realizar exercícios militares conjuntos com a Rússia a partir de hoje. Vocês devem se lembrar que nas semanas anteriores à invasão, enquanto Vladimir Putin dizia que não tinha a intenção de invadir a Ucrânia, tropas russas se concentraram no território de Belarus sob o pretexto justamente de que estavam participando de exercícios militares. Mari. Obrigada, Cecília. É sempre bom ter você aqui com a gente. Um bom dia para você.